Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Os problemas ambientais trazidos pela sociedade moderna não se limitam à degradação do meio ambiente natural. Eles atingem também o ser humano em todos os seus ambientes, inclusive no espaço laboral, que é onde o trabalhador passa a maior parte do seu tempo. Por isso, quando falamos em qualidade de vida no trabalho, precisamos levar em conta o meio ambiente como um todo. E para discutir o assunto, está conosco o advogado e professor Peri Saraiva Neto, especialista em Direito Ambiental. Nosso convidado é membro do Grupo de Pesquisa Direito Ambiental e Ecologia Política na Sociedade de Risco da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, seja bem-vindo, professor Peri. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uma satisfação estar aqui, agradeço também recebendo o convite. Bom, para começar, eu gostaria que você falasse então um pouquinho sobre o surgimento no ordenamento jurídico da proteção ao meio ambiente de trabalho equilibrado. Essa questão, este conceito de meio ambiente do trabalho, na verdade é uma categoria, né? Se a gente pensar isoladamente, o direito do trabalho já entre nós, pelo menos desde a década de 30 ou década de 40 do século passado, já vem sendo construído uma série de normas de proteção ao trabalhador, que são muito conhecidas. O que parece interessante, e essa é o cerne do conceito meio ambiente do trabalho equilibrado e sadio, a gente fala um pouco mais sobre isso no continuar, é a questão da abordagem, e a gente já estamos falando do segmento, o direito ambiental como ramo jurídico, ele ganha uma atenção e um protagonismo muito grande, muito especialmente após 1988, por conta da Constituição da República, mas não só. Em 81, eu costumo dizer isso em aula também, para mim uma das mais importantes leis ambientais que a gente possui é a lei de 1981, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que ela é precursora, ela inaugura uma nova fase. Bom, o que o direito ambiental, e isso o grande pai da literatura jurídica nos traz, já com reconhecimento nos tribunais, inclusive, qual é uma das grandes novidades que o direito ambiental faz? É o que se chama de princípio da ubiquidade. O direito ambiental, mais do que um ramo novo no direito, ele aparece como um ramo jurídico com potencial de influenciar os mais diversos segmentos do direito, inclusive o direito do trabalho. E o que muda então ao direito do trabalho tradicional quando sofre uma influência do direito ambiental? É justamente a ideia de não trabalhar mais somente com a questão da proteção individual do trabalhador, mas agora pensar numa proteção de forma difusa ou transindividual. E mais do que isso, não pensar mais só naqueles mecanismos de reparação dos prejuízos, mas de prevenção e precaução, segundo essa nova lógica. Bom, muito bem. Então, embora o direito do trabalho tenha nascido antes do direito ambiental, como o senhor comentou, podemos dizer que a preocupação em proteger o meio ambiente e o trabalhador começou lá na Revolução Industrial, já que foi a partir daquela época que se observou uma degradação maior tanto dos recursos naturais como do trabalhador? Sem dúvida. A Revolução Industrial, como marco sociológico de compreensão, ele é um marco fundamental, tanto para as questões do direito do trabalho, quanto para as questões do direito ambiental. Porque muda, realmente, é uma ideia de sociedade, né? A gente tinha até então uma sociedade com bases muito mais manuais de trabalho, vinculada à própria propriedade, não em baixa escala de produção, essencialmente, e a Revolução Industrial vem provocar uma grande aceleração em todo o processo produtivo. E isso gera impacto diretamente à saúde do trabalhador. Eu acho que o grande exemplar disso é o filme Tempos Modernos, do Chaplin, de retratar essa massificação do processo produtivo, e isso tem impacto. Claro que tem um impacto econômico muito positivo também, a título de desenvolvimento econômico, mas que gera externalidades. Esse é um conceito não do direito, é um conceito da economia que nós utilizamos bastante, que é a ideia de como isso sai da fábrica, né? Sai da fábrica uma saúde do trabalhador pior ou piorando, e as externalidades negativas também em matéria ambiental, né? Para onde vai os dejetos, os rejeitos do processo produtivo. Então, são situações que surgem ao mesmo tempo e aos poucos começa a ter uma regulamentação uniforme e
mais ou menos dentro do mesmo período. Bom, a Constituição de 1988 garantiu muitos direitos, consagrou os direitos do trabalho, mas também foi um marco muito importante para o direito ambiental, que reconheceu o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental. Diante disso, eu lhe pergunto, quais as consequências da constitucionalização do meio ambiente? Essa pergunta que tu trouxeste agora no teórico são importantes porque elas retratam basicamente o que é o tripé das grandes questões da sociedade e, por conseguinte, que o direito trata de cuidar, que é a questão do desenvolvimento, da liberdade individual e busca de desenvolvimento. Como a gente falava antes, a Revolução Industrial é um passo marcante no fomento ao desenvolvimento. Mas, paralelamente, é o que se chama também pela literatura de uma segunda ou uma terceira dimensão de direitos. O direito do trabalho, sim, ele aparece, e hoje reconhecido basicamente no artigo 6º e 7º da nossa Constituição, mas nada mais é do que uma das manifestações dos direitos sociais. Quer dizer, o Estado que fomentava a economia, agora o Estado também que passa a cuidar, principalmente de grupos mais frágeis, e não é só em relações de trabalho, isso vale, por exemplo, para a matéria de consumidor também. O Estado elege alguns nichos e intervém, é o que se dá com o direito do trabalho, e sim, paralelamente, também em 88, essa é uma categoria que também é introduzida no artigo 225 da nossa Constituição da República, quando fala basicamente que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aí aparece toda uma construção a partir disso de reconhecimento da essencialidade desse direito e da fundamentalidade desse direito. O direito do trabalhador, ele é um direito fundamental, assim como a proteção ambiental é. E assim como o livre desenvolvimento também é, então a gente tem direitos fundamentais, às vezes, conflitantes. E parece que a constitucionalização é importante porque os coloca em mesmo patamar, mas ao mesmo tempo nos traz o desafio. Como compatibilizar, e aí vem o termo que é muito importante na atualidade, que nada é mais do que sustentabilidade. Como construir sustentabilidade. Professor Peri, dentro desse cenário, o senhor entende que o direito ambiental deveria ir além da proteção da fauna e da flora. Você poderia explicar melhor para a gente? Ainda há uma certa confusão no sentido de imaginar que o direito ambiental cuida da plantinha, da flora, ou dos bichinhos, da fauna. Não é só isso, é muito mais do que isso. É muito mais porque envolve solo, envolve recursos hídricos, envolve qualidade atmosférica, envolve num outro patamar que a gente já falava antes, o meio ambiente cultural, né? As nossas relações dentro da cidade, o bem viver dentro das cidades, e recai lá, inclusive, um aspecto do meio ambiente do trabalho. Mas, fundamentalmente, me parece necessário esclarecer, e essa é uma posição muito minha, e eu faço questão de dizer que não é preponderante, sobre o objeto de proteção do direito ambiental. E eu tenho para dizer que, no meu sentir, o direito ambiental ele é essencialmente antropocêntrico. Ele protege a fauna, a flora e os outros recursos naturais, não pelo reconhecimento intrínseco desses elementos naturais, mas, segundo minhas leituras, e pelo comando constitucional, utilitarista, bem ou mal, utilitarista. Então, o direito ambiental ele é egoísta. Ele é feito, o direito é feito para o homem, ao seu interesse. Então, a proteção ambiental, ela se dá de forma com um objetivo final, quer dizer, protege-se os recursos naturais, pensa-se um ambiente sadio, e isso pressupõe conservar e preservar, mas o foco sempre é a qualidade de vida nos termos da Constituição, para as presentes e futuras gerações. Então, o direito é muito mais, sim, do que fauna e flora. Ele é todas essas inter-relações sistêmicas que ele estabelece com outros aspectos da vida. Bom, muito bem. Diante disso, então, podemos afirmar que o meio ambiente laboral ele não está limitado ao ambiente da empresa. Né? Você poderia nos dar um exemplo? Essa questão é muito, muito interessante e vem ganhando um fôlego cada vez maior no judiciário, né? De constatar justamente essa observação de que o meio ambiente do trabalho não se restringe à fábrica, não se restringe a locais delimitados de produção.
porque a vida do trabalhador, ela pensando basicamente numa grande fatia de trabalhadores, que existe uma dependência maior com o empregador ou com o trabalho, que termina construindo toda a sua vida no contexto ou nos arredores de uma determinada planta industrial. Há casos famosos, há casos de referência no Brasil de uma gestão ambiental irresponsável, em que dejetos, em que efluentes, ao invés de devidamente tratados, eram lançados no solo, eram lançados em corpos hídricos, e tudo isso ia contaminando o lençol freático e assim por diante. Aí o tempo traz de volta, né, a ideia de sociedade de risco. Aquelas irresponsabilidades que o homem pratica, um dia começam a voltar ameaças contra si mesmo. Infelizmente, geralmente contra grupos vulneráveis. Há casos que retratam, então, situações de doenças comuns a toda uma população no entorno de uma determinada fábrica, de uma determinada indústria. Qual é a característica interessante? Essas famílias, as pessoas atingidas, ou são trabalhadores ou são familiares desse trabalhador. A ideia de proteção ambiental, ela sai do espaço fechado da fábrica e começa a contextualizar todo o dia a dia, a rotina de trabalho. Se tu me permitires um outro exemplo ainda, claro. Isso vem no trabalho rural. A situação, por exemplo, aqui no nosso estado de Santa Catarina, muito presente principalmente no oeste, no meio oeste, que é a colheita da erva mate. E vira e mexe, a gente tem notícia de que a produção e o cultivo e a colheita da erva mate, isso impõe pessoas super vulneráveis a situações de trabalho análogo ao escravo. Porque o trabalho é penoso, e esse é um outro tema interessante para a gente falar também, sim, mas a questão aonde eles dormem, aonde eles fazem suas refeições, onde é que eles têm o seu lazer, geralmente são ambientes altamente degradantes e que o Ministério Público do Trabalho fazem uma fiscalização muito forte em cima disso. Quer dizer, essa já é uma realidade, para além do espaço fechado da fábrica. Muito bem, então, essa nova e ampla roupagem, digamos assim, constitucional conferida ao meio ambiente, impõe um novo olhar sobre a qualidade de vida do trabalhador, ou seja, do direito ao meio ambiente de trabalho equilibrado? Sem dúvida. Ele impõe um novo olhar, mas todos os processos são lentos, ou pelo menos eles têm um tempo de transformação. As mudanças, a incorporação no ambiente social, daqueles comandos que a Constituição traz, eles têm um tempo de acontecer e às vezes esses tempos parecem longos, às vezes são longos, às vezes parecem longos, mas eles estão basicamente ligados à percepção de cada um. Alguns são mais ansiosos, outros são mais tolerantes a isso. Eu costumo me colocar como um otimista. Eu estudo direito ambiental e mais recentemente com esse viés também na questão do trabalho há uns 10 anos. E é impressionante como a gente pode notar uma efetividade maior das leis de proteção ambiental, das leis de proteção ao trabalhador pelo Judiciário, o Ministério Público mais atuante. Eu acho muito interessante que a sociedade civil organizada pleiteando a execução desses direitos. Então, eu me coloco como um otimista nesse processo de transformação. É claro, às vezes parece ser muito lento, mas hoje em dia a gente começa a perceber, ter notícia de iniciativas pelo empregador, pela iniciativa privada, de propiciar um ambiente melhor de trabalho, reconhecendo, isso me parece muito interessante, quanto melhor, mais sadio, de maior qualidade o ambiente de trabalho, menos reflexos negativos irão implicar. Por exemplo, a pessoa será mais feliz dentro do seu trabalho, a pessoa irá adoecer menos no ambiente de trabalho, a pessoa menos estressada estará mais atenta para se cuidar e assim por diante. E esse movimento, eu acredito, se me permite fazer a referência, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina tem um movimento muito interessante sobre o reconhecimento da importância do ambiente de trabalho sadio como elemento para o bem dos trabalhadores, que minimiza custos com saúde a longo prazo e que gera vantagens no processo produtivo, com menos externalidades, mas essencialmente com mais produção e melhor produção, desde que num ambiente mais sadio. Eu acho muito claro, me parece muito claro, sim, esse movimento de mudança.
Uma postura mais ética em torno de valorizar a qualidade de vida do trabalhador e não a produção. Sem sombra de dúvida. Não diria que é mais ética, mas eu diria que o elemento ético da sustentabilidade é um elemento ético da preocupação, da lógica da alteridade, a preocupação com o outro, cada vez se torna mais presente. Não dá para dizer que simplesmente a questão do lucro foi deixada a segundo plano. De forma alguma, não dá para ser ingênuo de afirmar uma situação assim. Mas o que dá para se perceber, sim, é que o compromisso deixa de ser meramente com o lucro, com rentabilidade, mas sim de trazer novas variáveis. Os porquês, eu acho que caberia uma outra entrevista, dos porquês da inserção dessa outra elemento. O importante é que ele começa cada vez mais a estar presente, sem dúvida. Professor Peri, eu gostaria de falar um pouquinho então sobre a questão da tutela ambiental. Embora o meio ambiente do trabalho esteja presente tanto no direito ambiental quanto no direito do trabalho, os bens tutelados não são os mesmos. Eu gostaria que o senhor explicasse então a diferença entre eles. Muito bem. Primeiro um ponto de esclarecimento, né? Até para o nosso público, qual é a ideia de tutela? A ideia basicamente é uma distinção entre direito material e direito processual. O direito, por várias leis, por meio da Constituição, outorga, reconhece direitos, protege alguns grupos, protege o meio ambiente, como a gente já vinha falando antes. O problema é que só o comando legal não é suficiente. Às vezes é necessário compelir, é necessário forçar via processo. Então a tutela, a expressão tutela, ela caminha basicamente aí. Respondendo a tua pergunta, o que é diferente, né? O que se sobressai como diferente? A ideia, basicamente, de que o bem ambiental protegido, ele vincula-se, como a gente falava antes, os recursos naturais, que tem aquele aspecto utilitarista que a gente falava antes, a questão da rigidez, da manutenção do ambiente de forma sadia, como algo importante para todos nós e para os trabalhadores também, e que tem um aspecto, portanto, como já disse, transindividuais, mas um aspecto extrapatrimonial também. Poder gozar de um ambiente saudável é um direito. Quando esse ambiente está prejudicado, está poluído, está contaminado, está degradado, todo um grupo de pessoas sofre prejuízo de forma difusa, como a gente falava antes. E outras vezes, aí é que a gente começa a cair mais especificamente na questão do trabalhador, é quando um ambiente, seja do trabalho, seja natural, seja cultural, degradado, impacta a vida de indivíduos delimitados. Bom, tudo isso a gente tutela, sim, lá pela via do processo tradicional, individual, cada autor, o reclamante com seu advogado. Então, diante de situações constatadas pelo órgão de proteção ao trabalhador, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, ou enfim, percebido isso, a possibilidade de ingresso com uma medida judicial preventivamente para melhorar aquele ambiente do trabalho. Tudo isso provoca preventivamente, né, sem esperar pessoas acidentadas, pessoas doentes ou com direitos lesados, um agir antes. A questão é que o direito, quando trabalha com risco, ele funciona de uma forma diferente de trabalhar com dano. Basicamente, a ideia de responsabilidade civil, ela vem com a ideia de uma ação, nexo, e um dano, uma pessoa doente, uma pessoa lesada. A ideia de risco é sempre antes, é uma especulação sobre algo. Eu costumo dizer, tem toda a lógica de tutela, ela passa por uma transformação influenciada por essa lógica do direito ambiental. É melhor prevenir do que remediar, é menos oneroso prevenir do que remediar, é melhor para a sociedade como um todo e para a natureza prevenir danos do que remediar, às vezes de forma até impossível, não há dinheiro que pague determinadas situações. O direito começa a trabalhar com novas categorias, lidar com o risco, com a especulação, com a incerteza. A questão da prova, nesse novo cenário, por exemplo, a prova de que uma atividade é arriscada, a prova de que um ambiente do trabalho está colocando uma gama de trabalhadores, estou expondo uma gama de trabalhadores ao risco, não trabalha mais com ideia de certeza, mas com probabilidade disso aconteça. Isso é importante, essas categorias, de internalizá-las cada vez mais, a gente começar a trabalhar com fluidez sobre elas, porque o judiciário, inclusive o judiciário trabalhista, mas o judiciário no geral,
precisa começar a trabalhar com essas novas formas. O direito e o processo não é mais, aliás, nunca foi, um mecanismo de busca da verdade, mas sim de probabilidades. O direito da verdade está assentado nisso. E é importante dizer, já há decisões importantes da Justiça do Trabalho, na Justiça Estadual, na Justiça Federal, de sensibilidade dos julgadores a estas novas categorias. A ideia de prevenção, de remover o ilícito, por assim dizer, e não simplesmente aquela lógica tradicional. E o importante, a tutela coletiva, uma decisão que se dá a um caso e que atinge e favorece toda uma gama de pessoas ou de trabalhadores. Bom, muito bem. Aproveitando então o gancho do senhor, eu gostaria que o senhor explicasse, no caso de um dano causado a um trabalhador no ambiente laboral em decorrência de uma agressão ao meio ambiente, como estabelecer o nexo causal? A lesão à saúde de um trabalhador, de um indivíduo, por um ambiente do trabalho não saudável ou degradado, nada mais é do que o sistema tradicional de reparação de danos ao trabalhador que todo dia deságua no Poder Judiciário antes do trabalho. E que se busca pela técnica tradicional, se faz exames, se faz laudos, um médico, um perito vai no ambiente de trabalho, constata quais são os graus de exposição a ruídos ou ao que for, coteja com a situação daquele trabalhador e tenta, a partir do seu conhecimento técnico e científico, dizer se há nexo ou não há nexo. Até aí não foge muito do mecanismo tradicional. O direito continua buscando algum grau de previsibilidade e certeza. A questão é quando a gente tenta agir antes, reconhecendo da probabilidade de que um determinado processo produtivo pode gerar danos a 100 trabalhadores, a toda uma fábrica, a médio, a curto, médio ou longo prazo. Como é que se trabalha com algo que não se tem certeza? E aí é que entra uma forma diferente de estabelecer nexos, que é nexos com o futuro, com algo imprevisível. E aí a gente tem que trabalhar assim, com especulação. É um desafio. Ele, ao mesmo tempo que ele traz um grande grau de certeza, mas é nada mais, nada menos do que a gente começar a introduzir, seja nas práticas do dia a dia do ambiente de trabalho, seja pela força coercitiva do judiciário, de imposição de novas práticas, novas maneiras de fazer. O que é possível melhorar para evitar algo lesivo no futuro e algo, pensando economicamente, que vai onerar a empresa, que vai onerar o processo produtivo e que vai onerar todo o nosso sistema de saúde também, que é onde o pessoal tem menos buscar abrigo é no SUS. Né? Bom, o avanço tecnológico das últimas décadas e mais recentemente a crise econômica mundial geraram sérias consequências para a qualidade de vida do trabalhador no seu ambiente laboral e isso acaba repercutindo aí na sua saúde física e mental. Nesse cenário, qual o significado do direito ambiental para o trabalhador? A importância do direito ambiental para o trabalhador hoje, ou numa perspectiva de futuro, ele está basicamente ligado à questão da qualidade e à questão do ambiente sadio. Né? Como nós passamos a construir doravante para o futuro esses elementos, esses que têm comando constitucional. Dentro da ideia sempre de que é um ambiente sadio e adequado e equilibrado, que vai garantir condições de saúde, de felicidade, no fim das contas, também, de bem-estar a toda uma gama de trabalhadores. O que me parece essencialmente importante nessa inserção da questão ambiental está justamente na obrigação que temos todos de olhar para o futuro de forma diferente, admitirmos que se fez o errado, e pode-se utilizar o marco da Revolução Industrial, durante muito tempo se fez errado, as soluções foram construídas, no mais das vezes, de forma errada, porque tratava as questões pontualmente, tratava dos problemas de forma pontual e fragmentada, e o meio ambiente ele vem e diz bem o contrário, a questão tem que ser analisada de forma sistêmica. O lazer do trabalhador, a boa relação familiar do trabalhador, tudo isso vai respingar dentro da fábrica. E o contrário também, se ele está bem no trabalho que ele desempenha, se ele pode gozar dos seus intervalos, se ele trabalha com segurança, se o ambiente é sadio, sem assédio, sem qualquer forma de constrangimento, isso também sai, no final do dia, um trabalhador de bem com a vida, por assim dizer, e isso vai respingar nos seus filhos, na sua família, em toda essa qualidade.
Porque, embora a gente ache que seja possível, não é possível. A gente leva o trabalho para casa, a gente leva a casa para o trabalho. Porque no fim não existe o trabalhador e o pai, existe o indivíduo. E ele precisa ser trabalhado, ser cuidado. E é isso que o direito ambiental e o direito constitucional no todo traz na sua inteireza, na sua complexidade. E esse é o diálogo que o direito ambiental começa cada vez mais a trazer para as questões do trabalho. Muito bem. Professor Peri, eu agradeço a sua entrevista, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Hoje conversamos com o advogado e professor Peri Saraiva Neto sobre a relação entre direito ambiental e meio ambiente do trabalho. Nos vemos no próximo programa. Até lá!